Hello guys, welcome to one live stream! Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a uma live, certo? Começaremos agora com uma sessão diferenciada de 2 lives por dia, justamente para responder todas as perguntas que vocês tiverem e pra gente fazer o aquecimento também pra segunda edição da semana, O Segredo por Trás da Fluência, que será incrível, do dia 22 a dia 28 de março, agora, daqui 2 semanas. É 100% online, 100% gratuito para todo mundo participar, o link tá na minha bio, mas hoje a gente vai tirar algumas dúvidas e eu vou inclusive pinar aqui o nosso tema de hoje, porque assim, eu vou responder todas as perguntas que vocês tiverem, tá bom? Mas a gente tem um tema principal, justamente pra gente poder conversar, trocar uma ideia, refletir um pouco, porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida, não entende direito, às vezes acha que alguns temas são um pouco polêmicos, não sabe direito por que caminho ir, então eu tô aqui pra esclarecer essas ideias pra vocês, tá bom? Então vamos lá, se vocês tiverem qualquer dúvida é só colocar aqui embaixo, e tem uma dica que eu dou sempre quando vocês forem mandar alguma dúvida, para que vocês mandem de forma direcionada, por exemplo assim, como falar tal coisa, como organizar os estudos, quais são as melhores formas de praticar o speaking. Então sempre começar a sua pergunta com como, qual, porquê, para facilitar a nossa interação por aqui, tá bom? Não para facilitar a nossa interação, eu diria que para facilitar a sua pergunta e para eu entender direitinho o que você precisa que eu te ajude, tá bom? Então pode mandar sua pergunta, a gente vai dividir tela se você quiser, e eu também ao longo dessa live eu vou responder se tem como ficar fluente pela internet, tá? Tem como ficar fluente em inglês pela internet? A gente vai falar sobre isso também, tá bom? Ó, muita gente chegando aqui na live, muito bem! Felipe, Paloma, André, Rodrigo. Ó, o Rodrigo tá falando diretamente de Portugal, que legal, Rodrigo, seja muito bem-vindo. Ricardo também tá aqui, Esther, Jaderson, fala galera. É isso aí, vamos lá. Podem mandar suas perguntas, vocês podem mandar tanto na caixa de perguntas que tem ou aqui também pelo feed. Aqui pelo feed não, aqui pelo chat. Tá bom? Então, gente, só assim, vou começar a interagir aqui, vou começar a falar sobre isso. É o seguinte, tem ou não como ficar fluente pela internet? Tem ou não como ficar fluente em inglês pela internet? O que vocês acham? Bom, nós vamos discutir sobre isso hoje, porque sim, é possível, sim, 100% possível se tornar fluente em inglês através da internet. Tá bom? E isso é uma coisa que tem muita gente que não vê, tem muita gente que não entende, tem muita gente que tem preconceito, tem muita gente que desconfia, né? Acha que é todos os cursos são calote, que só tem gente querendo ganhar dinheiro na internet, né? Mas quem falou que precisa ser nessa vibe? Quem falou que precisa ser nesse direcionamento? Muito pelo contrário, tem muita gente séria produzindo conteúdo na internet, muitos professores qualificados, até mesmo pessoas que não são professores, que também são qualificados, que compartilham muitas coisas legais pela internet. Muitas dicas, seja de listening, de speaking, de writing, de reading, de todas as habilidades. Tá bom? Então, sim, tem muita gente capaz que compartilha conteúdo na internet e que são coisas que você pode, sim, usar para guiar os seus estudos, tá bom? E também tem muita gente que tem dúvida em relação a isso. Bom, se é possível se tornar fluente em inglês através da internet, como é que eu vou me organizar? Qual que é o primeiro passo? Como que eu sei que é meu nível? Como que eu sei que aquele conteúdo é adequado pra mim? Se eu tô estudando isso aqui é para meu nível, como é que eu faço como é que eu interpreto qual que é o conteúdo adequado para eu estudar inglês pela internet, já que é possível se tornar fluente em inglês através da internet? Esse é um ótimo ponto, gente, porque assim, a gente acaba entrando naquele papo de o que é ser fluente em inglês? O que é ser fluente em inglês? A gente já conversou sobre isso algumas vezes aqui, né, no Instagram, mas eu acho que é sempre válido a gente refletir sobre isso de novo. Que é o seguinte, quando você é fluente em inglês, você é capaz de compartilhar todos os seus pensamentos de forma clara e também conseguir entender outras pessoas, tá? Então, quando a comunicação não encontra nenhuma barreira. Esse é o primeiro ponto, é quando a comunicação é clara, quando a comunicação é direta. Essa é uma pessoa que é fluente em inglês, tá bom? Existem 3 níveis, eu já também expliquei sobre a tabela internacional de referência aqui, o quadro europeu que a gente tem, que é justamente da onde a gente tira essa referência do que é básico, do que é intermediário, do que é avançado, né? E dentro dessa tabela existem 6 níveis, mas na verdade são 3 grupos grandes. O primeiro grupo é o grupo que está começando agora, o grupo iniciante, o básico, o grupo intermediário e o grupo avançado. Tá? Existem nomenclaturas diferentes para cada um desses aspectos, tá? E dentro de cada grupo tem 2. Então, o número A1,
A2, que é o primeiro grupo, B1, B2, que é o intermediário, C1, C2, que é o avançado de proficiência. Só que o que acontece? O C1 e o C2 são níveis complexos de interpretação e de compreensão da língua. Isso significa que você não sente dificuldade para entender sotaques diferentes, tá bom? Então, por exemplo, uma pessoa fluente, ela é capaz de entender um americano com clareza, sem muita dificuldade. Uma pessoa que é proficiente na língua, ela consegue compreender aquela pessoa que mora no interior da Escócia. Vejam só a diferença, né? Então existe muita diferença entre uma pessoa fluente e uma pessoa proficiente. E a pessoa proficiente, ela é uma pessoa que provavelmente tem contato com o idioma, com nativos desse local, com frequência e tudo mais. Então, assim, ser fluente em inglês é você conseguir compartilhar as suas ideias principais sem sentir muita dificuldade. Se você não encontra uma palavra, não tem problema, você consegue explicar de outra forma. Se você esquece uma palavra, normal. Eu sou professora, eu estudo idioma faz anos e eu esqueço de palavras também. Mas o mais importante é o quê? Se eu esqueci daquela palavra, que eu também posso esquecer em português, na verdade, quem falou que pra você ser fluente, você tem que ter domínio 100% do vocabulário e que você, a hora nenhuma, pode esquecer nenhuma palavra? Mentira, quem falar isso tá mentindo, porque com certeza essa pessoa, se mesmo fluente, se mesmo nativa, tá? Se a pessoa mesmo nativa fala isso, ela não entendeu muita coisa não, porque ela também esquece palavras, tá bom? Então, o mais importante é você conseguir se expressar e compreender. Não entender uma palavra ou outra que a pessoa falou, não tem problema. Você tem capacidade de perguntar o que essa palavra significa. Tem outra forma de você me explicar sobre isso que eu não entendi, não conheço, entendeu? Então, assim, normal. Mesma coisa se a gente fosse parar pra pensar assim, igual eu sou professora de inglês. Agora, se você chegasse pra mim com um termo, por exemplo, médico, um termo científico, um termo diferente, assim, que eu não conheço, que eu não tô acostumada, muito provavelmente eu ia chegar pra você e falar assim, tá, entendi a sua explicação geral, mas você usou uma palavra que eu não conheço. O que ela significa? Pronto, a pessoa me explicou e a conversação continua, tá bom? Justamente porque não tem barreira ali nesse aspecto. Você identifica o que você sabe e o que você não sabe, com facilidade, tá bom? Então, assim, primeiro é muito importante você entender em qual nível que você está. Entendendo qual nível que você está, e aí, gente, existem vários testes gratuitos na internet, tá? Disponíveis para você poder fazer essa interpretação, ver direitinho qual nível que você se encontra hoje. Lembrando que o estudo da língua inglesa, ele é interminável, ele é incessante, a gente nunca acaba, porque o idioma, ele é vivo, então sempre tem palavras novas sendo adicionadas e aquela coisa toda, tá? A gente passa pela mesma coisa no português, só que como pra gente tá dentro da nossa cultura, a gente nem sente. A partir do nosso dia a dia a gente nem sente, mas é assim, todos os idiomas sempre tem palavras novas sendo adicionadas e coisas novas pra gente aprender também, tá? Então, pra você fazer essa avaliação, você pode fazer esses testes pra saber de qual nível que você está, ou você pode colocar no Google, tá bom? Coloca no Google assim, quadro internacional, quadro de referência europeu para idiomas. Quadro europeu de referência para idiomas. E aí você vai ver justamente a descrição sobre qual que é o nível de cada um desses, quais que são os critérios de cada um desses níveis que eu falei, tá bom? Então é muito importante você saber aonde você está para saber o que você precisa. Mas aí a gente também entra num outro aspecto, que é assim, ai, Camille, eu sei qual nível eu tô, mas eu não sei o que eu estudo, porque cada hora eu tô estudando uma coisa, eu vejo que eu tenho dúvida em muita coisa, então cada hora eu tô estudando uma coisa, mas no final das contas eu vejo que eu não tô evoluindo, né? Então a pessoa, pela experiência própria que ela tem estudando pela internet, ela julga que às vezes é muito mais difícil aprender pela internet, porque é tanta informação que você nem sabe onde ir, você nem sabe qual direção que você vai, não é mesmo? Normal, porque você está aprendendo idioma, você precisa traçar ainda quais são os próximos passos. E é aí que entra o auxílio do professor. Nesse aspecto, apenas nesse aspecto, eu vou dar o exemplo de matemática, tá? Vamos imaginar que você está aprendendo uma equação em matemática. Aí você vai lá, gastou um tempo fazendo aquela equação, chegou no final, deu resultado. Você olha na internet qual que seria o resultado daquela fórmula, pá, e deu certo, maravilha. Até aí, show de bola. Mas, vamos imaginar, você fez a equação, chegou lá no final, pimba, deu um resultado errado. Deu um diferente do que seria o resultado esperado. E agora? Aonde que você errou? Quem que vai te ajudar a fazer isso? Como é que você vai identificar um erro seu ali ao longo dessa equação? Seria um professor.
Ele conseguiria analisar aquela situação ali com você e falar assim, olha, talvez você não prestou atenção aqui, ó, nessa multiplicação, ou você somou a mais, ou enfim, você fez as chaves antes dos parênteses, né? Enfim, qualquer coisa assim. O professor que te auxilia nesse processo, que facilita esse processo para você. Por isso que é muito importante você encontrar professores que você se identifica, professores que se comunicam de forma clara, que tem aquele conteúdo que seja bem acessível para você, tá bom? Então, o papel do professor é fundamental nesse aspecto, para que ele te dê primeiro, para que ele te guie no meio desse tanto de informação, para te falar qual que é o próximo passo, para te tranquilizar também, para mostrar que, olha, não tem problema. É difícil? É, todo mundo sente dificuldade para aprender inglês, tá? Tem gente que tem mais facilidade, gente que tem mais dificuldade, existem 9 ou 11, não me lembro agora exatamente quantos tipos de conhecimento diferente, então tem pessoas que têm facilidade, tem gente que tem mais dificuldade, não tem problema, mas é possível, né? E o professor, ele tá ali primeiro para esclarecer esse ponto, né? Para trazer essa clareza para você de que é possível para te motivar e também para te mostrar qual que é o próximo passo, tá bom? Então sim, a internet ela pode ser muito complexa para você aprender o idioma porque tem muita coisa. Então às vezes você acaba mais se perdendo do que se encontrando e não sabendo exatamente qual que é o próximo passo para dar, mas é claro que com o auxílio de um professor isso fica muito mais fácil. Lembrando também que a internet, você não precisa sair de casa, certo? Você não precisa se locomover a algum lugar para estudar, você não precisa perder esse tempo. Pra quem, né, eu até falar pra quem mora em cidade grande, não, mas é pra todo mundo, cada cidade tem a sua dificuldade, né, então tem aquela pessoa que mora na cidade grande que leva 2 horas pra andar pouco tempo e tem aquela pessoa, de repente, que mora numa cidadezinha pequenininha do interior e às vezes não tem uma escola de idioma lá. A internet facilita justamente dessas duas situações completamente diferentes. Né? Então faz com que o acesso ao conhecimento, a fluência no inglês seja muito mais acessível e democrática. Todo mundo pode estudar, tá bom? A partir do momento que você tem o celular na mão, um computador, um tablet, você consegue estudar. Vou aqui responder algumas perguntas que eu vi que tem bastante gente que já mandou pergunta aqui. E aí a gente continua falando sobre isso, tá bom? Ó, a Sofia perguntou, entrei no grupo agora por conta da aula do dia 22. Ela tá falando do grupo do Telegram, tá, gente? Se você ainda não sabe, eu tenho um grupo do Telegram que eu compartilho os materiais, aviso sobre as entrevistas que a gente vai ter, as lives, os conteúdos, faço votação pra vocês escolherem o que a gente vai ter no canal ou aqui no Instagram, enfim, tá? Então, podem entrar lá no canal do Telegram que é 100% gratuito pra todo mundo participar. E por isso que ela mandou o hashtag TS, que são my tele students, né? Meus estudantes lá do Telegram. Sim, você pode sim pegar todos os conteúdos que tem disponíveis dentro do grupo do Telegram. Lembrando que é só você entrar na parte de mídia, lá dentro do canal, lá dentro do Telegram, que você vai ver todos os conteúdos que eu já compartilhei anteriormente, tá? Todos os PDFs, todos os links, todos os aplicativos, tudo tá tudo lá, tá? Pode sim, é só dar uma pesquisada nessa parte de mídia que você tem acesso a tudo isso, tá? O Felipe perguntou, o que faço para conseguir interpretar palavras sem estar lendo? Bom, é muito comum a gente não ter essa facilidade ou gostar de ler tanto, né? Existem algumas dicas que eu posso falar em relação a isso. Felipe, eu posso te chamar? Vamos ver se o Felipe pode falar. Caio Felipe. Vamos ver se ele pode falar. Convidei ele aqui. Vamos ver. Ah, ele não pode agora. Tudo bem, não tem problema. Vamos para a próxima, então. Só para dar uma luz em relação à pergunta do Caio Felipe, é o seguinte. Ele falou como que interpretar a palavra sem estar lendo. Então, primeiro, é muito importante nós lermos em inglês para que a gente tenha uma referência visual de como as palavras são escritas, tá? Então, isso é muito importante. Você precisa ter o listening, que é a habilidade de escuta bem aguçado, mas você também precisa ter o apoio do listening, da escrita e da leitura. Tá bom? Então, é muito importante ler. Agora, cabe a nós refletir o que você gosta de ler, o que eu gosto de ler, né? E aí eu sempre indico, leia algo que você goste, ou leia algo que você já leu em português, né? Só que agora, de repente, na versão original em inglês. Essa é uma ótima opção, tá bom? Então, é isso. Mas interpretar a palavra, justamente para você interpretar uma frase, você precisa de ler, né? Igual eu sempre falo para os meus alunos, você não consegue falar se você não escutar e você não consegue escrever e interpretar se você não ler,
né? Mesma coisa de quando a gente era pequeno, né? Quando a gente está sendo letrado, alfabetizado, a gente lê outdoor, a gente vê um anúncio, a gente vê um negócio na TV, a gente já quer ler. Justamente porque esse processo de você sair lendo, interpretando, que vai fazer com que você tenha mais agilidade, tá bom? Então, assim que você vai ter mais facilidade para interpretar, quanto mais você lê. E mais uma vez, não precisa ser algo extremamente complexo. Se você pegar um post no Instagram, a legenda de alguém no post aqui no Instagram, você tentar fazer essa leitura já é interessante. Ah, você quer ver um blog, uma receita, uma notícia. Você pode escolher a length, né? Você pode escolher o tamanho do que você quer ler. Não precisa ser algo brutal, assim, de falar assim, eu vou ler 3 livros, vou ler todos os livros do Harry Potter em inglês. Vou ler todos os livros do Harry Potter em inglês. Você não precisa colocar uma meta dessa se você nunca leu um livro. Comece por pouco, porque daí é mais fácil de você manter esse hábito, se interessar, ver que você consegue e continuar. Né? Por exemplo, eu tenho um livro aqui, que é de um amigo meu. Deixa eu tirar aqui. Ele lançou semana passada. Chama The Love Remedy, né? O remédio do amor. Eu não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Clifton Clark. E aí, se eu nunca li um livro, como é que eu vou abrir o livro assim, ó, e sair lendo desse jeito? Nunca li um livro. Vou abrir aqui. Eu não vou entender muita coisa. Primeiro, porque dependendo do tipo de livro que eu escolher, a estrutura vai estar diferente, né? A estrutura vai ser, a narrativa, a forma da escrita do autor vai ser diferente de um estilo para outro, né? Então tem que tomar cuidado na hora que você for escolher alguma coisa para você ler, que seja algo do seu prazer. Então, assim, vai comprar um livro para ler em inglês? Indico livros infantis, tá? Que são bilíngues, que é um livro de criança, quando você abre a página, a metade é em inglês e a metade é em português. Sempre vá pela parte em inglês primeiro, em português é só para você tirar dúvida, e assim vai. Mas se não, você quer ler um romance, um drama, não sei o que você vai fazer? Se for um livro digital, tem como você pegar uma referência, né? Como que eles dizem? Eles disponibilizam uma página do livro para você ver o tipo de escrita, né? Então você vai lá, se for digital, você pega essa parte de referência. Se for livro físico, você abre em qualquer página assim, ó, e começa a ler. Sentiu dificuldade? Tá muito difícil? Talvez aquele autor ou aquele estilo, gênero literário talvez seja um pouco complexo. Você pode escolher outra coisa também, tá bom? Ó, Hugo Cabret. Vamos lá, vamos ver se o Hugo pode falar, que ele mandou uma pergunta muito boa. Ele perguntou como criar uma rotina de estudos. Por onde começar? Por onde e como devo começar? Vamos ver se ele pode. Podem mandar suas perguntas, tá? Se você puder, a gente divide a tela. Vamos ver. A Gabriela perguntou onde você mora. Eu moro em Los Angeles, aqui na Califórnia, nos Estados Unidos. Ó, a Maria Clara perguntou: é bom fazer diferentes testes de níveis ou faz um hoje e daqui a um tempo faz ele de novo? Bom, Maria Clara, essa é uma excelente pergunta. Porque assim, você vai evoluir na medida que você se dedicar aos estudos, na medida que você estiver em contato com o idioma, tá bom? Então, isso depende muito também da forma com que você estuda e da sua frequência de estudo. Então, às vezes, não fica muito. Não se preocupa tanto em medir em que nível você está. Hello, dear! Hello, How are you? I'm fine. Awesome! Você pode repetir a sua pergunta, por favor? Perguntei sobre os testes de nível, né? Uhum. A sua pergunta. É, Pode falar, desculpa. é porque você falou que é bom a gente fazer os testes, Isso. né? Aí eu queria saber se é bom fazer testes diferentes, né? Ou se a gente faz só um, né? Pra saber se aquelas perguntas a gente tá conseguindo fazer já. Tipo, Excelente deu pergunta. básico da primeira vez. Uhum. Da Excelente segunda, talvez, pergunta. dê intermediário. Maravilha. É o seguinte, eu indico para que você pegue pelo menos 2 testes como referência, tá? Normalmente esses testes que a gente tem na internet, eles são bons, né? Eles vão te dar um guia, eles são uma referência, mais uma vez. Eles não são uma verdade e é isso, sabe? A única verdade. Então, assim, é bom você ter como referência. Então, faça 2 testes diferentes, só para você ver, né?
o que tá dando tanto em um quanto no outro. Aí, o que você vai fazer na sequência? Tá, entendi que esse aqui é o meu nível. Você pode dar uma olhadinha lá no quadro de referência europeu para idiomas, para você ver o que entra em cada um dos aspectos, quais são as características de cada nível. E aí você pode se autoavaliar e falar assim: ah, legal, eu consigo falar sobre as minhas informações básicas, eu consigo falar sobre a minha rotina, mas eu sinto dificuldade para falar sobre as características de outra pessoa, para falar da rotina de outras pessoas, ou até mesmo para falar sobre planos futuros. E aí você vai moldando o que você precisa estudar. E aí, depois de um tempo, quando você tiver, por exemplo, aí para se organizar também em relação aos estudos, você pode justamente separar esses temas que você sente que você precisa estudar para o próximo nível, que vão estar lá detalhados para você dentro dessa tabela. Fez a maioria deles? Legal. Faz os testes de novo para ver o que aconteceu, se você melhorou, se você evoluiu. E assim é uma ótima forma de você ver em qual nível que você está. Mas lembre-se sempre que essa é uma referência e principalmente ela existe para que você possa também tirar certificações internacionais, que são aquelas que você precisa para, por exemplo, se você for fazer um curso fora, se você, enfim, for trabalhar fora, às vezes você precisa de uma certificação internacional, mas o mais importante, acima de qualquer coisa, é você manter a frequência nos seus estudos. Tá bom? Então, assim, é importante saber o nível? Justamente para você saber qual que é o próximo passo, mas não para se limitar, tá? É só para você saber qual que é o seu ponto de, só para você saber qual que é o seu ponto de partida. Combinado? Obrigada. Imagina, muito obrigada por compartilhar aqui a sua dúvida. E se você tiver qualquer outra, você tem mais alguma dúvida? Não, só isso. Não? Obrigada. Então tá. Beijo pra você e beijo pra essa linda aí que tá junto com você. Beijo. Oi. Oi. Obrigada, Maria Clara. Take care. Bye. A Nath falou, melhor professora, seu método para mim é incrível. Eu acho incrível a forma como você encontra maneiras para simplificar tudo. Que bom que você gosta. Ó, o João fez um comentário, olha aqui, gente. Ele falou assim, ó, uma coisa que eu sou muito contra são alguns professores, digo os professores que já tive até hoje, tudo bem, exigirem que nós aprendemos tudo, aprendemos tudo com apenas uma tabela na frente. Isso é horrível, João. Isso é verdade, né? E eu posso dizer pela minha experiência própria, né? Que eu também tive professores que me fizeram aprender com tabela. Então, conjuga aqui, conjuga lá, conjuga aqui, conjuga lá. Mas aí na hora de você abrir a boca, você não consegue falar nada, né? Bom, isso é realmente um problema, né? Isso entra muito na questão enfim, igual eu falei, existem muitos professores que não são formados em letras e que têm uma excelente didática, e tem professores que são formados que às vezes ficam um pouco engessados, né, na metodologia tradicional. E isso é normal, tá? Tem professor bom e professor ruim, assim, não professor ruim, mas um professor que às vezes acaba te engessando mais do que, né, te mostrando os caminhos e te, enfim, fazendo com que você cresça e que você aprenda mais. Isso acontece, né? Em todas as situações, em todos os idiomas, em todas as áreas. Isso é normal, né? No meu caso, eu sou formada, eu sou, sim, professora de inglês, formada e tal, enfim. Mas eu entendo que isso aconteça, né? E isso vai muito realmente de professor para professor, o que o professor acredita, enfim. Existem muita gente, muitos caminhos diferentes de ensinar. Tá bom? Então, mais uma vez, eu só queria reforçar aqui o convite para vocês. A segunda edição da semana O Segredo por Trás da Fluência será o nosso evento 100% online e 100% gratuito para você evoluir no inglês e se tornar fluente em 2021, tá? 2021 é o seu ano de se tornar fluente em inglês. Eu tenho como te ajudar nisso. Então, é só se inscrever. O link está no meu perfil. Então, você pode até clicar aqui no meu nominho. Vai lá, tem o link. Clica no link. Tem lá exatamente onde você precisa cadastrar o seu e-mail. É só você colocar o seu e-mail, o seu melhor e-mail, tá? Aquele que você sempre abre, que você sempre verifica, porque é por lá que eu vou te mandar todas as informações. Lembrando que é gratuito, tá? É para todo mundo participar, tá bom? E a gente tá fazendo esse esquenta aqui, esse aquecimento, pra gente poder entrar nessa semana aí com a mesma linha de pensamento, pra gente já alcançar a fluência no inglês. Aqui não tem mais ou menos, aquele negócio do inglês mais ou menos. Ou você sabe inglês ou você não sabe, ou você é fluente ou você não é. E eu quero que você seja, tá bom? Então, vejo vocês na semana O Segredo por Trás da Fluência.
Gabriela falou, feliz dia da mulher. Ah, muito obrigada. Inclusive, deixa eu falar uma coisa. Feliz dia da mulher para todas as mulheres, né? Eu queria ensinar a diferença de mulher no plural e mulher no singular e no plural, né? Mulher. No singular, a gente fala woman. 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 E a gente escreve com A, né? Woman. Inclusive, deixa eu até escrever aqui, ó. Woman. Woman com A é no singular. Women com E é no plural. Tá bom? Aqui, pronto. Woman, 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 singular. Women, women, com E, é no plural, tá? Então, tem muitas palavras em inglês que não são regulares nesse aspecto de você falar assim, ah, é só adicionar um S no final. Não, tem muitas palavras que não são assim. Mulher e mulheres é um desses exemplos. Então, woman, women, 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 women. Então, one woman, two women. Não é women's, tá? O que a gente tem hoje, por exemplo, é que hoje é o Dia Internacional da Mulher. Então, é Women's International Day, né? Women's, porque é o apóstrofo aqui, ó. Olha lá. A gente não tá falando esse S. Tô explicando, nossa, pelo chat, gente, mas é só para explicar para vocês como é que isso funciona, tá? Então, ó, Women's, vou só colocar assim, ó, Dia da Mulher, tá? Porque é a posse, né? Então, hoje é o Dia da Mulher. Esse apóstrofo S não é porque são mulheres, tá? É o dia, realmente, Dia das Mulheres, mas o dia é delas. Então, por isso que a gente tem esse apóstrofo. Outro exemplo, vamos imaginar aqui o restaurante do João, mas aí a gente vai chamar de John, tá? Restaurante do João. John's Restaurant. Olha lá, vou escrever aqui de novo, tá? Então, quando você vê... Inclusive, isso é uma coisa engraçada, ó. John's Restaurant. Tá vendo? John é o nome da pessoa que é o dono do restaurante. Mas como ele é o dono do restaurante, tem esse apóstrofo S, restaurant. Se eu fosse falar, por exemplo, o meu celular, que é esse que eu tô usando no caso, né? Se eu fosse falar, esse é o celular da Camille. This is Camille's cell phone. Por quê? É o meu celular, eu tenho posse sobre ele, tá? Então, ó, this is Camille's cell phone. Ups. Não porque tem várias Camilles. Não, é porque o celular é meu. Então, esse apóstrofo, ele dá, depois do sujeito, ele dá justamente essa intenção de posse. Então, pertence a mim. O restaurante é de quem? Do João. O dia é de quem? Das mulheres. Tá bom? O celular é de quem? O celular é meu. Tá? Então, sempre quando vocês verem esse apóstrofo S, assim, depois do sujeito, não tô falando em todos os casos, tá? Em alguns casos. Quando você não tem uma ação depois, digamos assim, quando você tem apenas um substantivo comum ali, vai ser de posse. Porque esse apóstrofo S, ele pode ser a contração de is, né, do verbo to be, pode ser a contração de has, do verbo auxiliar has. Então tem outros usos também. Mas em forma geral, se você tem o nome de uma pessoa, apóstrofo S, algum local, algum objeto, é porque esse local ou esse objeto pertence a essa pessoa que foi dita anteriormente, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. O Ricardo tá perguntando, você tem curso pago? Sim, Ricardo, eu tenho um curso completo de inglês. Tá bom? Inclusive, a gente vai ter início de matrícula no final desse mês, tá? Turma nova. A Lu falou, Camille, meu namorado é americano, então tenho aprendido com a sua pronúncia e meu vocabulário está crescendo. Que ótimo! Mas eu tenho medo de não saber a parte da gramática das frases. Lu, é o seguinte, essa parte gramatical, estrutural, a gente pega a partir do contexto. Vamos ver se você pode falar aqui. Que fica melhor, né? A gente interagir assim, né? De verdade, assim, pessoa com pessoa. Eu gosto assim, de ver vocês aqui, ó. Inclusive, tô tomando my coffee. Vamos ver se a Lu pode falar. A Anitta perguntando como... Eu não sei se é Ani ou Oni. Como entrar nesse grupo, Camille? O link tá no meu perfil também, tá? Do grupo do Telegram. A Duda falou, já me inscrevi no shop, estou muito ansiosa. Uhul! Hello! Hello, my dear. Do you wanna chat? Do you wanna chat? Ó, a Elô, minha aluna, tá aqui, ó. Elô, você quer conversar? A gente pode dividir tela aqui um pouquinho. O que você acha? Vamos ver se a Elô pode. Ai, gente, o Marival também é minha aluna. A Jamile também é minha aluna.
Ai, gente, vamos ver aqui, ó. Vamos ver se o Lu pode. O que vocês acham, gente? É isso, entendeu? Assim, outra coisa, se você não sabe, eu vou te explicar uma coisa. Professor tem uma memória gigante, tá? Então, assim, vocês acham que você precisa estar numa sala de aula, inclusive entra nesse papo que a gente está tendo de internet, né? O professor precisa estar ali em sala de aula para saber, para conhecer o aluno, para identificar a dúvida do aluno. Mentira! Mentira! Inclusive, sempre quando eu tenho a arroba dos meus alunos aqui, eu sei quem é. Só pra vocês terem ideia. Tá, então, ó, Elo, Jamile, Marival, são meus alunos. Deixa eu ver se tem mais algum aluno meu aqui por enquanto. Ó, o David perguntou, Camille, você fez letras português e inglês ou somente inglês? A gente faz português e inglês, tá? Cadê? Ups. A Elo não pode. Tudo bem, não tem problema. Tá bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Mari perguntou, no evento você vai explicar tudo melhor sobre o seu método? Sim, eu também vou falar sobre o meu método, eu vou explicar tudo para vocês, qual que é o primeiro passo para você estudar o idioma, o que que tá certo, o que que tá errado, como que você tem que estudar de verdade, como você pode se organizar para estudar, enfim, tá incrível, tá? O Ricardo perguntou, o Duolingo é eficiente? Depende. O Duolingo é sim eficiente para você aprender vocabulário, mas é uma forma limitada de se aprender, porque mais uma vez, ele tem a parte de gamification, que é quando você tem um incentivo através de pontuação, de prêmio e tal. É justamente uma forma mais interativa de você aprender, só que ao mesmo tempo ela é meio engessada. Então, o que que acontece? Você se acostuma a apenas clicar botões, você não acostuma a falar, porque é uma atividade ou outra. É de vez em quando que você tem que falar dentro do aplicativo para você passar para a próxima fase, certo? Então, o que acaba acontecendo, isso com o Duolingo ou para qualquer outro aplicativo, tá, gente? De forma geral, você sabe enquanto você tem o aplicativo aberto. Você fecha o aplicativo, você não sabe mais o que você aprendeu, você não sabe quais foram as palavras que você viu aquele dia, estruturas diferentes que você aprendeu, você não sabe mais, porque você fechou o aplicativo e você esqueceu. Porque você não tá aprendendo, você tá se entretendo. Essa é uma grande diferença. Você está se entretendo, é como se você estivesse jogando um joguinho em inglês, mas você não está estudando inglês. Veja que tem uma grande diferença aqui, tá bom? Então, tome cuidado. Sim, use aplicativos, use. Saiba que eles vão ser bons, eles serão muito bons para que você expanda vocabulário. Mas cuidado, porque senão você vai ficar preso lá e vai perder um tempo que talvez você poderia justamente trazer para a parte mais prática, para que você realmente pudesse estudar. Tá? Então, cuidado. Inclusive, se hoje eu começasse a estudar inglês, eu usaria Duolingo e esses outros aplicativos de forma reduzida. Não iria focar muito neles, porque eu sei que não dá pra, digamos assim, aprender muita coisa ali. Você, igual eu falei, você vai aprender vocabulário. Eu iria pegar essas palavras que eu tô aprendendo lá e aí sim, estudar. Tá? Eu estudaria depois que eu acessasse esses aplicativos. Porque uma coisa, igual eu falei, é você se entreter em outro idioma. E outra coisa é você estudar. Tá? E é muito importante a gente falar disso, porque também tem a ver com o estudo da internet, né? Estudar inglês pela internet, se tornar fluente em inglês pela internet. Teacher, já vou antecipar uma pergunta aqui que eu recebo muito. Tem como ficar fluente assistindo série? Tem como ficar fluente assistindo desenho? Tem como ficar fluente assistindo filme? É a mesma pergunta do aplicativo. Tem como ficar fluente usando aplicativo? Bom, a primeira parte para você ficar fluente em alguma coisa, fluente em qualquer idioma, é você conseguir entender e falar. Esse é o primeiro passo. E aí vem a leitura e a escrita também. Então, a minha pergunta que eu faço para você é: cuidado para você não misturar essa ideia de estar se entretendo em outro idioma e estudar o idioma. Porque uma coisa é você estar em contato e outra coisa é você estudar e aprender. Tá bom? Então, tem uma grande diferença aqui, tem que tomar cuidado com isso. Porque senão você fala assim, ah, não, eu tô assistindo um monte de série em inglês. Aí eu te pergunto, o que que você aprendeu nessa série? De vocabulário, de palavra, de estrutura. Aí você fica tipo, não sei. Por quê? Você tá consumindo conteúdo em inglês, mas você não está estudando inglês de fato. Tá bom? Ani ou Uni, eu não sei agora se é Ani ou Uni, enfim. Qual filme, série ou desenho você indica para assistir em inglês para quem está começando com vocabulário simples? Vamos ver se você pode juntar. Ah, é fechado o perfil, que pena. Então, existem várias sugestões diferentes aqui. Assim como os livros, eu sugiro para que você escolha algo que você goste, tá bom? Mas, vamos lá. Em relação a desenho, desenhos infantis. Né? Existem desenhos que não são desenhos infantis, né? Nós sabemos disso. Por exemplo, os Simpsons. Talvez não vai ser o tipo de desenho que você vai botar ali para uma criança assistir, né? É um desenho mais adulto. Assim como o South Park, por exemplo, né?
desenho, mas não é infantil. Então eu recomendo desenhos infantis, aqueles que saem, Peppa Pig e etc. Por quê? Eles são, assim, as falas não são muito falas complexas, são bem direcionadas e o vocabulário também não é algo extremamente complexo, é mais coisa do dia a dia. Né? As séries infantis, desenhos infantis, são muito próximos à comédia. Tá? Inclusive, isso já entra na parte de filmes e séries. Por quê? Para um filme ser de comédia, alguma coisa assim, tem que ser coisas que são engraçadas a todo mundo, para todo mundo. Não específico para um grupo. Então, precisam ser coisas do dia a dia, coisas comuns a todos nós. Então, séries e filmes de comédia são muito mais fáceis de você conseguir estudar a partir deles do que séries específicas, como séries sobre a, a é porque, por exemplo, quando você tem a parte jurídica envolvida, a parte médica, termos específicos, termos científicos, muita coisa assim específica, qual que é o uso disso para você que está começando a estudar inglês? Nenhum. Portanto, séries de comédia auxiliam muito nesse aspecto, porque elas são muito mais direcionadas a conteúdos do dia a dia, tá? E isso entra também para desenhos infantis. São coisas comuns que toda criança acha engraçado ou faz parte da rotina dela. Se faz parte da criança, você precisa saber, né? Se faz parte da rotina da criança, você precisa saber, porque você já passou por aquilo, provavelmente você passa por alguma das situações também. Enfim, acho que deu para ter uma noção geral. Tá? Então, séries de comédia, filmes de comédia, desenhos de comédia ou infantis. Essa é a melhor parte, tá? E aí existem vários diferentes, né? Aí você pode escolher o que você acha mais interessante. Às vezes tem gente que não gosta de Peppa Pig, por exemplo. Não vou falar pra você assistir Peppa Pig, mas existem outros desenhos infantis. Né? Você pode dar uma olhada no que tá passando, enfim, na Disney, né? Colocar ali só pra saber o que tá pegando assim de forma geral e procurar no YouTube, né? Felipe perguntou: quando abrirá as inscrições para o seu curso? No final de março, tá bom, gente? Ó, a Laura perguntou: como que posso melhorar o meu speaking? Vamos lá, vamos ver se a Laura pode falar com a gente agora. Hello, dear! Hello! Hello. Tudo bem? Sim. Maravilha. Você pode repetir a sua pergunta, por favor? Eu queria saber como a gente posso fazer para melhorar o speak, porque eu tenho um pouco de vergonha de falar também. E quais são as formas que hoje você acha que você consegue praticar o speaking? Só para eu saber quais são as outras formas que eu posso te auxiliar. Não sei, às vezes quando eu tô lendo, fazendo alguma atividade, eu falo em voz alta para eu escutar o que eu falo. Excelente. Então, Mas basicamente isso. entendi. Bom, uma dica que eu te dou: você gosta de filme, série, música? Sim. Então, o que você pode fazer é sempre quando você já disse, né, que quando você lê, às vezes você tenta falar em voz alta. Música também é muito importante para você acompanhar. Aí a minha dica para você trabalhar direitinho listening e speaking, né, a habilidade da escuta e da fala, é você ir trecho por trecho da música. Então, em vez de você tentar aprender a música toda assim, corrida de uma vez, pega pedacinho por pedacinho. Então, pega uma estrofe, pega o refrão, aí pega a ponte, aí você vai repetindo por esses trechos. Agora, outra coisa, vou dar uma sugestão agora, você reflete aí, tá? Só com uma primeira ideia. Dá uma olhada aí no seu redor e vê quais são os objetos que você tem. Não precisa falar, tá? Só ver o que tá aí ao seu redor. Só assim, beleza, tem a cama, o computador, tal. Aí você pensa: eu sei essas coisas em inglês? Como que eu falo essas coisas em inglês? Porque você está ao nosso redor é porque a gente usa, né? Então, o livro, a estante, o armário. E quais são as ações que você faz com esses objetos? Então, eu visto a roupa, eu arrumo a cama, eu não sei o quê. Então, essa é uma forma de você primeiro aprender muito vocabulário e começar a falar, porque daí você pode começar a falar sozinha. Tá? Então, faz esse primeiro exercício de sempre. E isso é legal, porque você pode treinar de onde você estiver, Laura. Então, você pode, assim, você tá no ônibus. Vamos imaginar, você tá no ônibus. Olha ao redor. O que você tá encontrando? Você sabe falar aquilo ali em inglês? Você tá no trabalho. Você olha ao redor. É o grampeador, é o papel, o clips, a prancheta. Eu sei falar isso aqui em inglês. O que eu faço com isso daqui? Porque daí você começa a querer produzir mais, né? Porque às vezes a gente fica muito refém de ter alguma referência visual. Então, por exemplo, um livro, uma música. Mas a gente pode ir, a gente mesmo, criando essas frases para a gente poder falar. Tá bom? Tá bom, obrigada. Imagina, você tem mais alguma dúvida?
Não, só isso mesmo. Tá, Obrigada. imagina. Foi um prazer ter você aqui conversando com a gente. Vamos lá aqui. Hum, deixa eu ver. Ixi, Laura, eu não sei aqui como faz pra. Ah, aqui. Ah, tá. Obrigada, viu, Laura? Se você tiver outra pergunta, é só mandar, tá? Tá bom. Então, gente, só para fechar essa questão do aprender e ser fluente em inglês pela internet, sim, é possível. Não deixe essa oportunidade passar. Você não precisa sair de casa para se tornar fluente em inglês. Você tem acesso a professores, a pessoas nativas, outras pessoas que também estão interessadas em aprender inglês para que você possa praticar e evoluir. Hello, João Guilherme. How are you doing? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom, e você? Também. Então, você fez vários comentários muito pertinentes aqui e você fez algumas perguntas diferentes. Qual que é a primeira dúvida que eu posso te ajudar hoje? Olha, você já respondeu a outra pergunta minha, né? Sobre como eu posso. Aí agora, né? Como eu posso acompanhar os dois assuntos? Eu me inscrevi no curso gratuito, né? Quero dar uma olhada. E eu queria saber como conciliar para manter a minha média na escola e ainda conseguir aprender outras coisas. Porque, como eu disse, não é todos os professores que ajudam, às vezes acaba até atrapalhando um pouco. A gente tem várias situações diferentes, assim, né? Isso varia bastante de professor para professor, assim como a gente estava conversando, mas eu vou dar uma dica aqui para você. Você tem que saber qual que é a melhor forma que você aprende, né? E isso graças a gente tem a internet para você ver vários conteúdos diferentes, ver professores que ensinam de formas diferentes. Então, assim, você pode ter um curso online que você faz e você também tem que ter, né? Você também tem a escola que tem que ter notas boas, etc. Então, minha dica é sempre você vai seguir o método você vai seguir o método do seu curso online, já que você está fazendo, e você precisa ter essas boas notas. O que você precisa ter em mente é que, assim, como que você está aprendendo? Como que você acha que é mais fácil de aprender? Por quê? Você pode pegar o que você está aprendendo na escola e não depender apenas daquela explicação. Então, você pode procurar por mais referência na internet, pesquisar mais conteúdo sobre isso, ver o que outros professores estão falando sobre isso, né? E aí você vai ter mais referência, mais vocabulário, mais repertório para poder resolver as atividades da escola também. Então, se você sente muita dificuldade em aprender com o método da escola, você pode pensar assim, o que é que a professora quer, né? Vamos imaginar assim, o que é que eu preciso aprender aqui para a escola? Professora, qual que é o tema? Qual que é o principal objetivo da aula de hoje? Se não ficar claro a partir da atividade, você pergunta para ela ou para ele. Aí você anota. Chegando em casa, você pesquisa. Então você coloca lá no YouTube, coloca no Google. Como fazer tal coisa? O que é tal coisa, como usar, blá, blá, blá. E aí você vai ter um monte de explicação diferente, você assiste essas aulas, faz as suas anotações, coloca em prática, e aí vai ficar muito mais fácil para você fazer as coisas da escola também, né? E aí fora aqui, eu não sei se você já está fazendo algum curso online, ou se você se inscreveu, você comentou que você está fazendo, você já se inscreveu na segunda edição da Semana do Segredo por Trás da Fluência, certo? Sim. Maravilha. Eu vou explicar várias coisas por lá também, eu acho que vai ficar bem mais claro para você, mas se você for fazer um curso online, ou de repente, se você for até ser meu aluno agora no final do mês, vamos ver, né? Se você gostar do jeito que eu ensino. Mas, enfim, você vai aprender várias dicas, você vai ver como que você aprende. Porque existem formas diferentes de aprender, né? Então você vai sentindo, você vai se conhecendo melhor, e aí também vai ficar muito mais fácil de aprender as coisas da escola. Muito obrigado. Imagina. E aí também tem uma outra coisa que, assim como na escola, os professores, tanto na internet, enfim, cada professor tem uma metodologia, uma forma de ensinar o conteúdo, né? E, por exemplo, cada curso tem um passo a passo, cada curso funciona de um jeito. Então, você pode fazer isso. A parte da escola a gente já respondeu, né? Você vai ver qual que é o tema e vai para casa, vai pesquisar e vai ficar muito mais fácil de entender e vai conseguir praticar na escola. Agora, se você fizer um curso, você também tem que seguir a metodologia daquele curso. E aí você vai ver se vai ser um processo natural para você, enfim, você vai ter, né, de repente, não sei qual é o curso que você vai seguir, mas, por exemplo, o meu curso eu dou suporte para os meus alunos, então eles tiram as dúvidas, eles mandam os exercícios, eu corrijo, a gente tem um feedback muito legal. Então é muito importante essa troca também, porque aí você sabe qual que é o passo a passo, né? Cada aula você vai ter um assunto para aprender, cada aula você vai ter uma prática,
e vai ter um feedback do professor ainda para saber se você está justamente praticando certinho e tudo mais. Então, é possível fazer os dois e justamente para você também manter as notas boas na escola. Ah, entendi, viu? Beleza? Valeu. Você tem Beleza. mais alguma dúvida, João? Não, se de repente eu lembrar mais alguma, eu mando no chat. Beleza. Beleza? Aí eu te chamo de novo, beleza? Tá certo. Então, combinado. Obrigado, Até viu? já, então. Até já. Tchau. Que legal, gente. Podem mandar as perguntas, tá bom? Como funciona o grupo do Telegram? Você dá aulas, manda conteúdo, a gente paga por cada conteúdo, por cada aula? Não, 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 não. O grupo do Telegram é gratuito, tá? 100% gratuito, é para todo mundo participar. Eu compartilho todos os PDFs gratuitos por lá, então tem muita informação, tá bom? E é tudo gratuito, tá, gente? É para vocês aproveitarem e estudarem mesmo. Nossa, gente, eu tô atrasada aqui nos comentários, que eu tô tentando ver aqui, ó. Deixa eu abaixar aqui pra eu ver. Olha, o Neto fez uma pergunta ótima. Como manter a fluência no inglês sem ter alguém para praticar? Neto, vamos conversar. Vamos ver se o Neto pode falar. A Novaes está perguntando, que horas que vão ser as aulas? As aulas da semana O Segredo por Trás da Fluência serão 8 horas da noite. Tá bom? Ah, o Neto não pode. Mas ele fez essa pergunta, né? Como que você pode praticar inglês, manter a fluência no inglês sem ter alguém para praticar? Gente, eu tive que fazer isso por bastante tempo, tá? Eu não sei se vocês conhecem, eu não sei se vocês acabaram de chegar por aqui, mas enfim, eu estudei numa escola com método tradicional, me frustrei muito. Cheguei a um ponto de achar que eu não ia mais estudar inglês, que não era para mim, que eu não ia aprender de um jeito ou de outro, mas enfim, saí dessa escola e eu fui estudar sozinha. E aí, o que que acontece? Beleza, eu tinha um irmão, eu tinha com quem praticar às vezes, mas chegou num ponto que a minha rotina e a do meu irmão não batia. E a gente não tinha. E, tipo assim, ele era a única pessoa que eu tinha para praticar o inglês, certo? Só que a gente tava numa época que, por exemplo, o WhatsApp tinha acabado de aparecer e no WhatsApp não podia mandar áudio ainda. Então, era só texto. E, assim, quando a gente fala sobre fluência no inglês, sim, é muito importante você ter autonomia nas 4 habilidades, né? Independência nas 4 habilidades. Você conseguir escutar plenamente, falar plenamente, ler plenamente e escrever plenamente. E a parte da fala é a parte que mais engessa, é a primeira parte que trava. Porque ela não tá implícito apenas a questão de abrir a boca e emitir sons. Não, você também tem que praticar porque a gente somos pessoas, tem gente que é tímido, tem gente que tem dificuldade de se comunicar. Não é só o inglês. E eu digo para vocês uma coisa muito importante. A maioria dos alunos, a maioria das pessoas que estudam inglês, e eu posso dizer isso com a maior certeza do planeta, a sua dificuldade não é com o inglês. A sua dificuldade, às vezes, é de se expressar. E isso é normal. E eu tô aqui para falar para você que é normal. Eu já passei por isso e eu sei como é que é, tá? Então, a maioria, e eu tô falando isso, gente, porque eu vejo isso até nos meus alunos, eles precisam de uma oportunidade para se comunicar, por isso que a gente tem aulas de conversação num ambiente que eles não vão ser julgados, que as pessoas não vão rir, porque isso é muito importante. Às vezes a gente tem mais medo de falar, não porque a gente não sabe falar inglês, não porque a gente não sabe como falar o que a gente quer falar, não. É simplesmente porque a gente tem vergonha de se expor e a gente não sabe qual que vai ser a reação da outra pessoa. Não é verdade? Fala assim, nossa, mas ai, vai que ele ri da minha pronúncia, vai que ai, eles não vão entender o que eu vou falar. Ai, não existe, ai, mas eu acho que isso que faz com que você não fale inglês fluentemente. O seu problema, a sua maior dificuldade não é o inglês em si, tá? É o julgamento das outras pessoas, é o que você acha que os outros vão achar. Aí isso já te bloqueia. Por isso que é normal a gente travar na hora da fala. Porque assim, você, beleza, vou arriscar. Aí todo mundo vira assim pra você, né? Toda a atenção vira pra você e você trava. Então, o que a gente precisa fazer é justamente praticar, lapidar, trabalhar em cima disso. Porque é isso que trava a maioria das pessoas. E eu tenho certeza que isso deve estar acontecendo com você também. Certo? Não é verdade? Se isso acontece com você, por favor, coloca aqui no chat que eu quero saber. O Davi perguntou, posso falar também, this is the cell phone of Camille? Pode, mas não é assim, dá pra entender, entendeu? Mas o mais correto é da outra forma mesmo, o que é mais usado. This is Camille's cell phone. Camille's cell phone. O André Felipe perguntou, o que é can e can't e como usar? Vamos ver aqui se o André Felipe pode falar. Vou chamar ele aqui. Vamos ver.
O que é can, o que é can't e como usar. Vamos ver se o André Felipe pode. Ó, em relação, gente, à Semana O Segredo por Trás da Fluência, mais uma vez, é 100% online, 100% gratuito para quem realmente quer se tornar fluente ainda esse ano. Tá? 2021 é o seu ano de se tornar fluente em inglês e eu tenho como te ajudar nisso. Eu vou explicar tudo durante essa semana, o segredo por trás da fluência. Tá bom? Vamos lá. Acho que ele não pode. Mas, então, só para responder, então, o que é can e o que é can't, né? C-A-N, can, C-A-N, apóstrofe T, can't. O que é e quando usar. Can significa conseguir, ser capaz de. Pode ser algo simplesmente que você pode, que você consegue fazer, ou algo que você, tipo assim, eu posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Ou porque você tá ocupado, ou porque você não pode no momento, né? Assim. Ou que você é capaz de ter a habilidade de. Então, por exemplo, I can talk to you later. I can talk to you later. Ou seja, eu posso falar com você mais tarde. I can talk to you later. Right? Isso é simplesmente poder ou não poder. Agora, conseguir, por exemplo. I can play soccer. Or I can play volleyball. Né? Eu consigo jogar futebol. Eu consigo jogar vôlei. Né? Então, tem a ver com a habilidade também. Não simplesmente de poder ou não poder. E agora o can't é a forma negativa disso. Então, por exemplo, eu não consigo jogar futebol. Nossa, você pode me dar uma bola, eu não consigo jogar. I can't play soccer. I can't play soccer. Ok? Or I can't talk to you later. Eu não consigo falar com você mais tarde. Então, can é a habilidade de conseguir fazer alguma coisa, é você ser capaz de fazer alguma coisa, ou você poder ou não poder fazer alguma coisa. E aí tem a parte afirmativa que é o can, C-A-N, e a parte negativa contraída, que é C-A-N apóstrofo T, tá? Mas também tem a forma normal, que é C-A-N-N-O-T, ou separado. Eu vou escrever aqui pra vocês, tá? Can, ou, can't, or cannot. Pode escrever das duas formas, tá? Tanto junto quanto separado, tá tudo bem. Só que a forma contraída, tá? Então, é poder, conseguir, ser capaz de. E aí, o can é a forma afirmativa e o can't a negativa, tá? A Gabriela falou que tem perguntas. Vamos, Gabriela, vamos. O André Felipe falou, em qual plataforma vai ser a aula dia 22? Vai ser ao vivo mesmo. Hello, Gabriela. How are you? Hello. Hello, dear. Quais são as suas perguntas? Não, é que eu queria saber como é que faz para verificar, como saber em que nível você tá. Maravilha. Com a pessoa. Então, a gente tem, na internet tem disponível, que você pode dar uma procuradinha depois, que é o quadro europeu de referência de idiomas, tá? Quadro europeu de referência de idiomas. E ele diz exatamente, né, que foi um sistema que eles criaram para falar qual que é o nível de conhecimento que você tem dentro da segunda língua que você está aprendendo. E é de lá que eles tiraram essa ideia de o que é básico, o que é intermediário, o que é avançado. Foi aí que eles criaram, por isso que eles criaram essa tabela. E lá tem direitinho escrito cada habilidade, o que é esperado. Então, no inglês a gente tem 4 habilidades diferentes, que é a escuta, a fala, a leitura e a escrita. E eles falam exatamente como que qual que é o nível, o que a pessoa é capaz, o que ela não é capaz, o que ela consegue, o que ela não consegue dentro de cada um desses níveis, tá bom? Então, essa é uma forma, né? Para você ver visualmente qual nível que você está. Mas assim como eu sugeri, acho que foi para Maria Clara, que você pode fazer testes na internet. Tem vários testes para você saber em qual nível de inglês que você está. Inclusive, sabe o que eu vou fazer? Vocês me deram ideia, eu vou fazer um vídeo para o YouTube ensinando para vocês se autoavaliarem, para vocês saberem qual nível que vocês estão, tá? Mas só para você ter uma ideia mais ou menos assim. Você dá uma procurada, tá? Quadro de referência Quadro europeu de referências para idioma. Tá bom. Tá bom? Você tem mais alguma dúvida? Não. Quando eu tiver, eu mando lá no negocinho aqui embaixo nos comentários. Beleza. Então eu espero a sua próxima pergunta, tá? Take care. Tá bom. Bye. Bonitinho. Adoro, gente. Pode mandar pergunta. Vamos nessa.
Hi, Philip. Yeah, boy, let's talk. Aí, outro aluno meu, gente. Vamos ver se o Felipe pode falar. Vamos ver. Vai, Felipe. Cadê tu? Vamos lá. Cadê tu? Vamos lá. O link do grupo do Telegram... Ah, o Felipe não pode agora. O link do grupo do Telegram tá no meu perfil. Deixa eu até verificar aqui, gente. Só pra ter certeza, né? Ups. Tô com o computador aqui. Eu já confiro pra vocês. Mas eu tenho quase certeza que tá. Tá bom? Ah, o Felipe tá almoçando. Ok, Felipe, you can join us whenever you can, ok? Felipe vai se juntar a nós depois. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, eu não consigo entrar agora, gente. Depois eu verifico, mas eu vou colocar aqui no meu perfil quando acabar a live de qualquer jeito, tá? A Sara falou, Camille, sou teacher e te admiro demais. Aprendo muito contigo. Que ótimo! Fico feliz em saber. I'll be able to enter in 7 minutes. Okay. Okay, Philip, I'll wait for you. Ó, temos uma pergunta excelente aqui, ó. Vamos ver se Ti pode falar. Tchananã. Meu café já esfriou, gente. Que tristeza. Também não pode falar, não tem problema. Mas eu respondo sua pergunta de qualquer forma. Ele falou o seguinte. Hi, teacher. Eu entrei no grupo do Telegram e eu queria saber como que eu posso estudar. Eu sou iniciante no inglês e a minha meta esse ano é me tornar fluente no inglês. Qual dica você poderia dizer para esse tipo de pessoa, para pessoas que estão junto comigo? É o seguinte. Questão número 1. Se você está começando a estudar inglês agora, esteja em contato com o idioma todo momento. Como? Troca o idioma do seu celular, consuma conteúdos na internet em inglês, seja vídeo, filme, série, música, o que você quiser. Procure estar... Justamente a questão... Tem um exemplo que eu dei aqui para vocês um tempo atrás, que é você se tornar um peixe dentro do aquário. O peixe, ele não está rodeado por água quando ele está dentro do aquário? Você é a mesma coisa. Você vai se colocar dentro de um aquário de inglês. Então, tudo ao seu redor tem que ser em inglês, tá? Se você quer se tornar fluente. Esse é o primeiro passo para quem está começando a estudar inglês hoje. Ah, não consigo entender. Não tem problema. Coloca legenda por enquanto. Ah, tá muito difícil. Calma. Vai com conteúdos mais simples. Não precisa ser algo extremamente complexo, tá? Então, primeiro é o contato com o idioma. Segundo, é você tentar praticar e fazer o que você consegue. Não coloque metas que você não consiga realizar. Ponto final. Senão você não vai conseguir nem evoluir. Tem que ser real, tem que ser possível. Tá? Isso eu sempre falo, porque tem muita gente que começa, eu tô muito animada, que não sei o que, eu vou me tornar fluente em inglês, coloca um monte de meta que não dá pra fazer, aí dá uma semana a pessoa já desiste. E não pode ser assim, né? Tem que ser algo real. Então, coloque lá quanto tempo que você pode estudar por dia. 30 minutos? 30 minutos é mais que o suficiente para você estudar inglês por dia. E existe uma parte científica por trás disso que você só consegue manter sua atenção por 18 minutos. Se você consegue só manter sua atenção durante 18 minutos para aprender alguma coisa, isso significa que o restante do tempo você pode usar para a sua parte prática. Então, você foca durante 18 minutos e você pratica durante os 12 minutos que ainda restam, tá? Então, essa é a questão. Existem formas e formas de falar isso, de praticar isso. Inclusive, eu criei um método que chama Fluência 30x9, que é justamente você usar 30 minutos por dia para se tornar fluente em 9 meses, que tem tudo a ver com a sua pergunta, tá, Ti? Então, primeiro é isso. Determine uma meta de estudo, determine um tempo de estudo que seja real para a sua rotina. 30 minutos, assim como eu falei, é mais que o suficiente. Eu vou explicar isso para vocês durante a semana, o segredo por trás da fluência, que eu vou explicar um pouco mais sobre o meu método, tá bom? Mas é basicamente isso. Então, primeiro, conteúdo o tempo inteiro, você tem que estar rodeado, é a imersão 360, você é um peixe dentro do aquário. Segundo, uma meta que seja possível. Então, você vai determinar um local para você estudar e um tempo para você estudar por dia. Tem que ser diário, né? Porque também já me perguntaram, Camila, eu posso ficar um pouco sem estudar? Tipo assim, eu posso não estudar durante o final de semana? O que vocês acham? Eu posso não estudar durante o final de semana? O problema não é não estudar durante o final de semana. O problema é ter a mentalidade de que você não quer estudar durante o final de semana, tá? Então não tem problema se um dia ou outro você não conseguisse estudar. Não tem problema.
Um dia é mais difícil, tem dia que acontece algumas coisas que a gente não tá esperando, né? Acontece alguma urgência, alguma emergência, alguma coisa precisa de mais atenção naquele dia. Tudo bem, é um dia. No outro dia você volta. O mais importante é a disciplina. Então, a gente não tem que ter ideia, tipo assim, ah, não, no final de semana eu não estudo. Ah, não, no final de semana não tem problema. Por quê? A gente já também falou sobre isso. Estudar inglês não significa sofrer, não tem que ser algo chato. Não tem que ser algo chato. Inclusive, quanto mais você sente que quanto mais dinâmico, quanto mais leve, quanto mais legal o seu estudo, mais você aprende e mais você quer continuar evoluindo, porque você sente diariamente que você não estava no mesmo lugar que você estava ontem, justamente porque você não parou de estudar. Então, primeiro, não existe esse negócio de não estudar no final de semana, você não tem férias do idioma. E não é questão de férias, a gente tem essa ideia de, férias porque eu tô muito cansado, a escola me cansa, trabalho, etc. Estudar inglês não tem que ser nenhum desses padrões que a gente tem de referência de estudo. Tá? Olha outra coisa muito importante que eu tô falando aqui. Qual que é a sua referência de estudo? O que que você gosta de estudar? Qual que é o seu prazer? Né? Que a gente fala assim, eu preciso estudar para matemática. Se você é uma pessoa que não gosta de matemática, você já associa e acha que o sofrimento que você tem para estudar matemática tem que ser o sofrimento que você tem que usar pro inglês. Eu tenho que estudar para a prova de português. Eu sou uma pessoa, que eu não gosto de português. Putz, eu vou ter que estudar para português. Aí você já associa esse sofrimento de ter que estudar uma matéria que você não gosta pro inglês. Mas não tem nada a ver com isso, tá bom? Pode ser algo extremamente prazeroso, igual eu falei, depende da matéria, depende do professor, etc. Mas o inglês é leve. O inglês está na sua rotina, é você que não está vindo por enquanto, mas só por enquanto. Tá bom? Então, é uma questão de adaptação. Então, conteúdo direto, frequência com o local e horário para estudar. E não existe férias, porque essa questão de férias você acha que, né, tá muito pesado, muito difícil, mas se você estuda cada dia um pouquinho, você sente a sua evolução. E isso é o mais importante, tá bom? Essas são as dicas que eu tenho para as pessoas que estão começando a estudar agora, as pessoas que estão retomando os estudos e para as pessoas que querem manter a fluência. Isso é para todo mundo, tá? Mas às vezes é só mais difícil dar o primeiro passo. E eu tô aqui para ajudar vocês, por isso que a gente tem a segunda edição da semana O Segredo por Trás da Fluência, que eu vou explicar, dar muito mais detalhes, e a gente vai conversar muito mais a fundo e ter muito mais exemplos sobre o que você pode fazer para estudar e manter os seus estudos. Assim como eu falei, eu criei um método que chama Fluência 30x9 e eu vou explicar tudo para vocês como isso funciona. Tá? Ó, o André falou, English every day. That's right. É isso aí. Felipe, você já tá podendo falar? Ó, o Arthur falou, eu gosto da guitarra. Exatamente. Então você pode pensar que, ainda mais guitarra, né, música, você pode estudar conteúdos na internet em inglês de música. Gente, o que você gosta de fazer? Qual que é o seu hobby? Qual que é a sua parte profissional? Você trabalha com o quê? O que você está estudando? Comece por isso. Comece procurando conteúdos na internet sobre isso. Tá? Então, por exemplo, o Arthur. O Arthur falou que ele gosta da guitarra. Arthur, você já procurou aulas de guitarra na internet em inglês? Você pode fazer isso, porque é o que, não sei se você é músico também, mas se você trabalhar com isso ainda mais, né? Que a gente nunca sabe quando as oportunidades vão aparecer, né, gente? Inclusive, tem um seguidor aqui muito querido, eu esqueci agora o nome dele. Eu sei que ele é aluno do meu marido, né? O Bruno, ele é baterista, ele é aluno do Bruno. Eu esqueci, não sei se é Lucas, agora eu não me lembro exatamente. Mas ele já comentou aqui que ele não tá estudando inglês, ele só segue as minhas dicas aqui na internet. Ele, por enquanto, ainda não é meu aluno. Ele quer muito, né? Ele comentou que queria muito, mas por enquanto ainda não era. E ele seguiu o que ele conseguia. E isso é muito importante, estudar e fazer o que você pode com o que você consegue. Né? Então, assim, não se compare com outra pessoa, né? O jardim do vizinho é muito mais verde. Então, para com isso. Faça o que você consegue hoje. Associe o estudo de inglês com um cafezinho, um chá. O que você gosta de tomar? Crie um momento gostoso para você estudar inglês e faça o que você pode fazer hoje. E pare de comparar com outras pessoas. Porque cada pessoa tem uma vida, cada pessoa tem uma realidade, cada pessoa é uma pessoa. Então foca no seu, que é mais importante, que você pode fazer por você. Você não pode fazer pelos outros. Nesse caso, e você também não pode esperar que os outros façam por você. Você tem que ir lá estudar inglês. Tá bom? Então, esse aluno, acho que é Lucas mesmo o nome dele. Ele disse que ele estudava aqui com as minhas dicas, que era o que ele conseguia no momento. E ele disse que ele estava acompanhando uma banda, né? Isso antes da pandemia, que era uma banda que tinha vindo de fora. O baterista, eu não sei se caiu do palco, torceu o pé, aconteceu alguma coisa que o baterista não ia conseguir tocar. Só que ele estava ali justamente dando um apoio, dando suporte ali pro pessoal da banda. E aí o cara chamou ele para tocar. O
cara da banda chamou ele pra tocar. Falou, olha, ele não tá podendo tocar, eu sei que você é baterista. Você dá conta? Você consegue? E ele conseguiu, gente. Ele conseguiu fazer o acompanhamento. O líder lá ia dando os toques pra ele, falando, não, vai mais rápido, vai mais devagar, vai numa levada mais assim, uma levada mais assada. E o cara conseguiu levar a gig. Ou seja, ele conseguiu fazer o show, ele conseguiu resolver, entregar o que ele precisava. E isso é muito importante. Você, primeiro, tem que ser muito capaz no que você faz. Você tem que ser muito... Você tem que estudar, se dedicar e, enfim, se entregar aquilo que você faz, né? Porque esse é o primeiro ponto. E se você tiver inglês, pronto. Aí as pessoas vão falar que é sorte sua, mas ninguém vai ver o tanto de tempo que você ficou estudando. Ninguém vai ver o esforço danado que você fez, né? As pessoas vão falar que é sorte. Mas porque você é uma pessoa dedicada, uma pessoa esforçada, uma pessoa capaz. E aí, as situações combinadas deu no que deu. E pro Lucas foi essa situação, tá? Então, só pra vocês verem que diferente, a gente nunca espera, a gente nunca sabe o que as coisas, né? O que pode acontecer na nossa vida. E às vezes é uma surpresa muito louca. Tá bom? Vamos lá. Uma designer nerd, ou uma designer nerd, não sei agora como é que fala, ela disse. Só queria dizer que sou sua aluna há alguns meses, mas agora estou conseguindo estudar todos os dias. Já sinto a diferença em entender e conseguir falar bem melhor. Thanks, teacher. Que ótimo. Qual que é o seu nome? Que o seu arroba aqui não é o seu nome, né? Me fala qual que é o seu nome. Fico muito feliz em saber disso, né? Eu sei que às vezes demora um tempo, às vezes a gente tá passando por alguma coisa na nossa vida que a gente tem que fazer uma adaptação, enfim, ou acontece algo extraordinário, até que a gente conseguir estudar de verdade, né? E eu fico muito feliz que você conseguiu e que você já deu o primeiro passo aí de iniciar, estar estudando todos os dias, e é isso, ó, o resultado vem, gente. Não tô brincando. Né? E eu vou compartilhar, se vocês quiserem ver mais os resultados dos meus alunos, tem vários alunos que eu já compartilhei o depoimento aqui no meu Instagram. Mas eu vou compartilhar mais com vocês ao longo dessa semana e das próximas também, tá? É muito... Ó, o André falou uma coisa. Ele sugeriu acordar mais cedo, né? Acordar às 5 horas da manhã, para você poder estudar, né? Porque tem aquela questão de enquanto uns dormem, você alcança sabedoria e sucesso. Bom, eu também acredito que quanto, né, mais a gente se dedica, mais facilidade e mais sabedoria a gente tem, né, com o estudo, isso é verdade. Mas eu também sei que cada pessoa tem uma rotina. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente não está passando pelo que a gente está passando. Vamos imaginar os músicos, né? Já que a gente está falando dos músicos aqui. Mas aí você pode trazer para sua realidade. Tem músico que chega em casa às 5 horas da manhã, né? Que trabalha de noite, tem que ficar tocando, né? Então, como é que faz nesse caso? Então, eu acho que varia muito, né? Uma enfermeira, um médico, um assistente que tem que passar a noite fazendo plantão. Às vezes essa pessoa chega em casa às 5 horas da manhã, né? Então, eu acho que o mais importante é você ter a consciência de que se você tiver um tempo para estudar, estude. Se você não tem o tempo para estudar, encontre as brechas, crie situações para que você possa estudar, né? Isso é muito importante. Agora, a questão das 5 horas da manhã, eu acho que é válido para as pessoas que têm condição de acordar mais cedo por escolha, né? Às vezes é uma questão de eu não tenho tempo durante o meu dia, então eu vou acordar mais cedo, né? Para poder estudar. Maravilha, concordo nesse caso. Tá bom? Ellen. Ai, que ótimo, Ellen. Que bom, fico muito feliz. Felipe, você tá aí? Senão eu vou encerrar a nossa live. Eu quero fechar minha live aqui, ó, com você, com chave de ouro. O Felipe também é um caso extraordinário, meu aluno. Excelente. Felipe chocou. Né, Felipe? Com 4 meses ele já estava interagindo com um americano que chegou lá na escola que ele dava aula, enfim. Bom, a Sabrina falou. Sabrina, vamos ver se você pode falar e você conta um pouquinho do seu caso. Vamos ver. Veja aí. Não pode. Tudo bem. Ela disse o seguinte. Camila, estudei inglês por 4 anos praticamente. Então, 4 anos estudando inglês. E tem 1 ano e meio que eu não estudo nada. Sinto que não sei mais nada. Como retomar? Preciso revisar tudo. Fico desanimada porque não sei como alinhar. Então, Sabrina, esse é um processo muito normal. Igual eu falei, eu também estudei numa escola tradicional, saí, tive que me virar, enfim. E eu sei exatamente esse sentido de, tipo, o que eu estudo, o que eu faço, eu não sei se eu lembro tudo, por onde que eu vou. Você pode seguir essa ideia do quadro europeu de referência para idiomas, tá? Você pode fazer isso para ter um início, para você saber o que você faz, mas o mais importante é você começar a falar.
tá bom? Começar a falar, ó, Aposan, tá na área. Aposan, dei vários exemplos aqui de casos de músico, Aposan, de gig. Ai, meu Deus. Mas, enfim, então, o que você precisa fazer é reconhecer que você aprendeu ao longo desse tempo, né? Você aprendeu, você sabe. Eu já falei, inglês é que nem bicicleta. Tá dentro de você, você sabe. Às vezes o que falta é confiança para subir em cima da bicicleta e pedalar. O medo de cair. Você mais fica pensando no seu medo de cair do que no fato de simplesmente subir na bicicleta e começar a pedalar. Porque uma vez que você está em contato com o idioma e que você começa a falar, começa a repetir, as coisas voltam. Tá? Você aprendeu. Se você realmente aprendeu, as coisas estão aí dentro de você. É só questão de começar a colocar para fora, que uma coisa vai puxando a outra. Tá? E isso eu também entendo que às vezes a gente pode sair da escola, do método tradicional e se perder depois de um tempo, não saber o que você sabe e o que você não sabe, justamente por conta de como as coisas são ensinadas, como que elas são passadas a você, como que você praticou quando você estava estudando nessa escola. Como? Porque se é de forma sequencial, se é uma forma lógica de aprender, uma coisa vai puxando a outra, assim como eu falei, é que nem um cordão. Você vai puxando, uma coisa vem vindo atrás da outra, vai vindo atrás da outra, quando você vê, você acabou a linha. Essa que é a ideia. Agora, tem muitas vezes que isso não acontece quando a gente está saindo de um método tradicional, tá? Ó, o João Guilherme falou, muito obrigada pelas dicas, diria que está evoluindo, diria que ouvindo vocês estou muito mais preparado para aprender inglês, dessa vez vai dar certo, valeu. Que maravilha, João Guilherme, é isso aí, muito bem. Vamos lá, Felipe. Felipe é meu aluno e ele vai bater um papo aqui com a gente. Let's see. See you, Aposan. Thank you so much for joining us. Aposan tá na área aí, já tá saindo agora também, acredito. E a gente vai bater um papo aqui com o Felipe. E aí a gente encerra também, tá, gente? Lembrando que a gente vai ter a segunda edição do workshop O Segredo por Trás da Fluência, que eu vou explicar como você pode a fluência no inglês usando 30 minutos do seu dia. Hello, Philip. How are you? I'm good. Sorry for my late. Don't worry. That's fine. So, what did you have for lunch? I had, I think we can say cheesy and pasta. I don't know how to say mac and cheese. Thank you. I had mac and cheese and a chicken. I also love eating chicken, so yes. Very good. And did you prepare your meal or was someone else? No. If I had prepared my own meal, probably I would eat something burned. Yeah, as you know, I am terrible in the kitchen, so my mother was here, so he prepared everything. Got it. And how about your tapioca recipe? That was fantastic. My recipe about it's the only way that I can do that. It's one of the only things I can prepare. Bread and egg and bread with eggs and tapioca like that way. Miojo is something that I know how to do. Perfect, good. So you know how to cook noodles, bread with eggs, and that tapioca recipe, right? Yes. Good. And not the best way, but we can eat it. We can eat and don't die. Don't die. Yeah. You don't have to die. It's healthy. And I think I thought it was really interesting because you used like a grill, right? I'm not used to that. I usually use my frying pan to bake anything or to cook anything with tapioca. So I really like the idea of using the grill. Thanks. Actually, I just know about that way to prepare because my father find out that way to prepare tapioca because my father like to know a lot of different ways to prepare a lot of different kind of food. So every month he's here trying to do something different, something different to eat. Great. And do you have classes today? Guitar classes? Are you teaching? Yes, but just at let me see, at 30 to 5 p.m. So I still have some time to rest, to maybe take a nap. I don't know. Maybe study a little bit of English, boy. Come on. Yeah, no, that is what I'm gonna do, really. Fantastic. And Philip, how have you been studying lately? English. Sorry, sorry, I didn't understand. How have you been studying English lately? Okay. I have been doing something really cool, I think. In my Facebook, I found some channels, some American channels,
About games, some guys that play games that I like. That's some old games like Mario, games from Nintendo 64, The Legend of Zelda. That's kind of old games that I like. And they play online in some schedules. And everything is in English. So I have been watching a lot of the day, almost every day. I watch at least a little bit of these lives, and everything is in English, and the comments is also in English. So I think I am the only Brazilian there among a lot of Americans, and I think Excellent. it's But have been are helping these me a lot. channels you said on Facebook, or is it on YouTube? It's on Facebook. It's on Facebook. There are 3 channels that I followed recent, and they do this. They make these lives, and it's very great. One of them is from Australia. The guy that plays from Australia, and I don't know about you, but I thought the Australian accent very very hard to understand because I don't know. He speaks very fast and different. Sometimes it's like another language. I don't know, It is. but it's very good to practice. It is. It is. The Australian accent is one of the hardest, in my opinion. I have a friend that lives there, and she always shares with me about the things that people usually say to her. We studied together for a while, and when she got there, I think she's living there for 4 years now, and she still feels some kind of a difficulty to understand them because it is hard. What's that, mate? Oh, it's so cool. I really like the Australian accent, but it's hard. And now I know that's not just me that think it's hard because sometimes it's very. But I get happy because sometimes I make some questions in the chat and they read my questions and I think cool to see to listen someone from another country say my name. Oh, Felipe made a question here. Let's. Excellent. Philip, thank you so much for joining. Maybe, I don't know if you're free tomorrow at the same time, I'll be here as well. But now I have to go. Okay? So thank you so much for joining. I know it was pretty short chat, but it was awesome to have you here. Thank you so much. No problem. Thank you for inviting me. Yeah, sure. So maybe if you're available tomorrow, let me know. Okay? No, okay. What time is it? I forgot. Midday? Yeah. No. I start at 12:39. Okay. Okay? I think I will be able. I will try to have my lunch early tomorrow. Excellent. And then you just join and raise your hand. Let me know if you're here, and then I can invite you again. Okay? Okay. Okay, awesome. Thank you so much, Philip. Take care and see you on Wednesday, okay? Or See you. actually tomorrow. Or tomorrow. Okay. Take care. Bye. See you. Guys, that was Philip. Gente, esse aí é o Felipe, meu aluno. Incrível ver a evolução dele. Ele já é meu aluno desde 2019, né? Mas ele fala desse jeito aí desde o ano passado. Assim, desde o ano passado ele já estava falando muito bem. Mas tem quase 2 anos, 1 ano e meio aí que ele é meu aluno, tá bom? Agora, guys, só mais uma vez, reforçar aqui o convite para vocês. Clica aqui no meu perfil, clica no link e faça parte da semana da 2ª edição, né, do workshop O Segredo por Trás da Fluência. 100% online e 100% gratuito para você que quer se tornar fluente em inglês ainda esse ano, 2021. Igual eu falei para vocês, eu sou professora de inglês, eu criei um método Fluência 30x9 e eu vou explicar várias coisas que você precisa saber se você realmente quer se tornar fluente em inglês ao longo dessa semana. E é gratuito, online, gratuito para todo mundo participar, tá? Então clica aqui no meu perfil se você ainda não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição, cadastre o seu melhor e-mail e a gente se vê por lá. Maravilha? E outra coisa, só para concluir o nosso papo, que a gente estava também falando sobre essa questão do inglês pela internet, dá para se tornar fluente em inglês pela internet? E sim, dá. E eu expliquei vários dos aspectos ao longo dessa live. Se você ficou com alguma dúvida, é só me mandar a pergunta aqui pelo Instagram. Tá bom? Inclusive tem uma caixinha de pergunta aberta no meu stories que você pode mandar outras perguntas por lá também. Ok, guys? Take care and see you later, because we have another live stream. Hoje temos outra live, tá bom? 8 horas da noite eu vou estar ao vivo aqui com vocês pra gente estudar uma música. Mas aí vai ser pelo YouTube e pelo Facebook, tá? Porque a gente tem os slides, as explicações e vocês não podem perder. Então também o canal, é só clicar aqui no meu perfil que você encontra o direcionamento para achar meu canal, mas é só colocar Camille Vilela lá no YouTube que vai aparecer para vocês, tá? Take care and see you later. Bye!